Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1993 em uma comunidade Amish. E foi assim, algo muito diferente, algo que nunca tinha acontecido e, é claro, muito perturbador para as pessoas dessa comunidade. Eles até nem sabiam direito o que fazer quando isso aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Edward Gingerich. A Pensilvânia é o lar de muitos Amish. Com 53 assentamentos no total, a Pensilvânia lidera o país em números de comunidades Amish. O condado de Crawford é conhecido por ser o condado que contém o maior número de comunidades Amish individuais. Embora algumas dessas comunidades sejam um tanto modernas, muitas ainda são bem tradicionais. Edward Gingerich fazia parte de uma comunidade nesse condado. Como os Amish têm uma vida muito particular, não sabemos muitas informações sobre como foi a infância e adolescência de Ed, mas sabemos que ele nasceu em algum momento em 1966, na comunidade Brownhill Amish, de Rockdale Township. A comunidade Brownhill Amish, da qual Edward fazia parte, era de uma família bem tradicional. Então ele cresceu sem luxos eletrônicos como televisões ou telefones. Eles não tinham eletricidade ou encanamento interno em sua casa. Ele também nunca foi a um shopping ou frequentou uma escola tradicional. Mas só porque uma criança é criada de uma certa maneira, não significa que ela continuará nesse caminho quando for mais velha. Quanto a Edward, ele era conhecido por ser um pouco rebelde. Ele nem sempre seguia as regras e sentia que queria mais da vida do que apenas o estilo Amish tinha a oferecer. Ele foi descrito como um garoto muito brincalhão e extrovertido que não levava as coisas assim tão a sério. A família dele decidiu que ele teria que seguir ali o rumo dos seus mesmos familiares e que ele deveria ser um fazendeiro quando ficasse mais velho. Mas ele não estava muito afim daquilo, ele gostava de outras coisas como mecânica e também a tecnologia. Ele se envolveu com muitos forasteiros não Amish, o que alimentou seu desejo de deixar a comunidade. Por mais que sonhasse em se mudar e ingressar na vida moderna, não tinha coragem de fazer isso. Então, ele conheceu Kate. Kate veio de uma grande família de 16 filhos e queria continuar a viver uma vida tradicional com uma família grande. Ela era uma mulher Amish honesta e trabalhadora, e a esperança era que o casamento deles trouxesse Edward de volta para mais perto de suas crenças. Os dois não tinham um relacionamento, mas a pressão da comunidade fez com que eles ficassem juntos. Depois que eles se casaram, não demorou muito para que o primeiro de 3 filhos nascesse. Enquanto Kate continuou a tentar encorajar Ed a viver como um bom homem Amish deve viver, Ed continuou bem perdido. Ele ficou realmente deprimido. Ele não tinha coragem de deixar a sua comunidade. Isso não o deixava viver toda essa sua indecisão. Nessa mesma época, ele conheceu um homem não Amish chamado Dave Lindsay. Edward construiu uma serraria perto de sua propriedade que usava para trabalhar com madeira. Foi aqui que ele começou a se encontrar com muitos americanos que não eram de sua comunidade. Dave era um cristão devoto do mundo moderno e disse a Ed que, a menos que ele deixasse a sua comunidade Amish, ele iria direto para o inferno quando morresse. Isso se tornou um tópico de conversa sempre que os dois trabalhavam juntos, e isso realmente estava começando a incomodar Ed.
Todas essas conversas que ele teve com Ed mexeu muito com sua cabeça. Ele, já não tinha muito aquela certeza de continuar em sua comunidade, mas ele também tinha medo de sair. Então aquela indecisão acabou deixando ele muito mal. E toda essa conversa com o Dave deixou ele ainda pior. Então, digamos que por causa de tudo isso, ele começou a ficar doente. Ed começou a culpar Kate por mantê-lo na comunidade. Ele se tornaria fisicamente abusivo com ela, a agredindo até mesmo na frente dos seus filhos. Ele começou a se perguntar se seus filhos eram dele mesmo, ou se sua esposa estava tendo um caso com seu irmão, e assim começou alguns de seus delírios. Ele também começou a passar mais tempo fora de casa, longe da sua esposa e filhos. Lentamente, ele começou a experimentar uma ruptura mental completa da realidade. Ele ficou doente, tanto em sua mente quanto fisicamente. Ele parou de fazer suas necessidades básicas, como comer e beber água. Ele começou a alucinar. Ed relatou ter visto coisas como coelhos gigantes. Ele corria pela casa uivando como um lobo. Sua esposa sabia que claramente havia algo errado com ele. Mas a ideia de doença mental não é algo com o qual os Amish estejam muito familiarizados. Então, ela levou ao médico de sempre, que na verdade era um quiroprático. O que mostra como a saúde, e em particular a saúde mental, pode facilmente não ter a importância necessária na comunidade. Esse médico atendia na comunidade para quaisquer doenças físicas que alguém pudesse ter. Quanto a Edward, seu tratamento consistia em puxar os dedões do pé e receber um pote de melaço como remédio. Melaço é um processo resultante da etapa de centrifugação no processo de fabricação de açúcar. Então, ele foi mandado para casa, mas como nós podemos imaginar, isso não fez nenhum efeito, e ele continuou com os delírios. A partir desse momento, as coisas pioraram ainda mais. Às vezes, suas alucinações e comportamentos se tornavam tão agressivos que ele precisava ser amarrado. Novamente, ele foi levado ao médico, onde recebeu uma massagem na cabeça e mais melaço, que não surtiu nenhum efeito. A maior parte da comunidade sabia que Edward estava doente, mas eles simplesmente não entendiam o que era sua doença, já que eles nunca tinham visto nada assim. Eles tinham um forte sistema de apoio, então se Edward estivesse doente e não pudesse trabalhar, a comunidade iria ajudá-lo. Kate manteve disso muito para si mesma. O que acontece entre o marido e mulher vivendo numa comunidade Amish é mantido em segredo. Finalmente ficou claro que Edward precisava de um tratamento muito mais sério. Então Kate, junto com 2 irmãos de Edward, o amarraram e o levaram para a sala de emergência de um hospital, o que teria sido o último recurso para eles. Como a modernidade da medicina vai contra tudo o que eles acreditam, então Edward era realmente um caso muito grave. Depois de ser atendido por um médico, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e recebeu medicação forte para tratar seus sintomas. Muitas vezes, esses tipos de medicamentos podem vir com efeitos colaterais bastante graves, e Edward não gostou nada disso. Ele disse que se sentia como um zumbi, então ele decidiu parar de tomá-los. Depois de abandonar os seus remédios, ele disse que precisava trabalhar, já que a sua família precisava do seu sustento. Então, mesmo tão doente, com tantos delírios, ele voltou a trabalhar, e o Dave continuou ali falando algumas coisas na cabeça dele, que é claro, piorou ainda mais a situação. Dizem que foi Dave quem fez a conexão entre sua incapacidade de sair e sua esposa Kate, sugerindo que ela era quem o mantinha confinado lá. Ed começou a olhar para Kate como uma mulher má. Ele não viu mais ela como sua esposa, e sim como um monstro que só queria prejudicá-lo. Tudo explodiu no dia 18 de março de 1993, um dia após o aniversário de 29 anos de Kate. Edward entrou em sua cozinha e teve uma crise. Ele ainda estava sofrendo de delírios e agora acreditava plenamente que Kate o mantinha preso na comunidade Amish, da qual ele queria desesperadamente sair. Ele foi até a esposa e deu um soco em seu rosto. Kate caiu no chão e gritou para o filho de 6 anos correr até a casa do tio, que ficava próxima deles, e pedir ajuda. Quando o menino ia até a casa do tio, seus 2 irmãos presenciaram Edward quebrar o crânio de Kate. Quando o irmão de Edward entrou na casa, ele se viu em uma confusão muito sangrenta. Kate estava claramente morta. Ela estava deitada no chão de bruços, sem roupa.
Havia uma faca no lado do corpo dela. Edward apenas ficou parado ao lado do corpo da Kate, coberto de sangue. Seu irmão saiu correndo de casa e foi em direção a uma outra casa para poder usar um telefone e chamar a polícia. Então ele precisou sair da comunidade nesse momento para conseguir chamar a polícia. O primeiro a chegar ao local foi o chefe assistente dos bombeiros e também paramédico, Andy McLaughlin. Ele estava familiarizado com a comunidade Amish e até mesmo com o próprio Edward. Ele esteve na casa no passado e ajudou em situações em que Edward surtou. A ligação que ele recebeu dessa vez era de um homem perturbado e ele então pensou que seria alguma situação semelhante. Especialmente quando ele estacionou em frente à casa e viu Edward parado ali com seus 2 filhos pequenos, que nem estavam chorando naquele momento. Quando Andy entrou na casa e viu o corpo de Kate, ele imediatamente pediu reforço policial pelo rádio. Edward foi levado sob custódia, enquanto ainda estava claramente delirando, porque dizia como Kate ainda poderia ser salva. Edward foi questionado sobre o que aconteceu e qual foi o motivo dele fazer isso. Ele disse à polícia que ele e Kate discutiram sobre um casamento de um amigo, já que ele não queria comparecer, e foi aí que as coisas saíram do controle. A comunidade Amish ficou arrasada com o fato de isso ter acontecido dentro do seu pequeno círculo. Eles queriam a punição máxima possível para Edward. Eles não queriam que ele voltasse para a comunidade. O julgamento foi bem complicado. Essa foi a primeira vez que um homem Amish foi acusado de assassinato. O advogado de Edward alegou que ele estava muito doente mentalmente para saber o que estava fazendo e que estava sofrendo de delírios, incluindo o pensamento de que Kate era uma mulher demoníaca e, de certa forma, ele estava sendo possuído por um demônio. O advogado de defesa disse: Ed clamou por socorro ao pai, à esposa, aos irmãos, dizendo que estava piorando, que as dores de cabeça estavam piorando, que Deus o havia abandonado, que estava possuído pelo demônio. Mas a promotoria alegou que ele sabia muito bem o que estava fazendo. O promotor disse: foi um assassinato horrível, mas isso não significa que foi cometido por alguém que não sabia o que estava fazendo. Mais de 50 membros da comunidade Brown Hill Amish assinaram uma petição defendendo a manutenção de Ed em um hospital psiquiátrico para sempre. No fim, o júri se recusou a considerar Edward inocente por motivo de insanidade. Em vez disso, o considerou culpado de homicídio culposo, mas doente mental. Essa acusação significava que Edward ainda seria obrigado a cumprir pena de prisão, mas também receberia tratamento psiquiátrico enquanto estivesse na prisão. Se ele tivesse sido considerado inocente por motivo de insanidade, ele não teria cumprido nenhuma pena de prisão. Em vez disso, ele teria sido levado para uma instituição mental até que fosse considerado seguro o suficiente para ser libertado de volta à sociedade, ou isso poderia nunca acontecer e ele ficar nessa instituição para sempre. Ele foi condenado a um mínimo de 2 anos e meio e a um máximo de 5 anos. Nesse caso, a liberdade condicional foi negada a Edward na primeira vez que surgiu a oportunidade. Então ele acabou cumprindo toda a sentença de 5 anos, o que não era muito, apenas 5 anos para um assassinato muito violento. Em 19 de março de 98, aos 34 anos, ele foi solto. Enquanto Ed estava preso, seus 3 filhos que ele teve com a Kate foram morar com seus pais. Mas agora ele estava fora da prisão e queria muito ver seus filhos. Normalmente, uma pessoa seria expulsa da sua comunidade Amish após cometer o assassinato, mas o Ed não deveria ser porque teve ali a influência da doença mental. Seus pais chegaram a dizer aos filhos que Ed só estava na prisão porque ele estava doente e logo ficaria bom, mas depois que Ed saiu da prisão, sua comunidade não queria lá. Algumas das famílias mudaram-se para outros assentamentos porque temiam seu retorno, e os próprios pais de Ed não quiseram entregar os filhos a ele. Primeiro, ele se mudou para um hospital de saúde mental Amish localizado em Michigan, onde ele poderia continuar a receber tratamento contínuo enquanto tentava se juntar à comunidade lentamente. Em 2007, ele decidiu que era hora de voltar para o condado de Crawford. Ele alugou uma casa lá, mas a maioria dos que moravam lá o evitavam. Se algo acontecesse em que Ed tivesse outro colapso mental, não havia nem mesmo telefones por perto para ligar para a emergência. Ed continuou a tomar seus remédios a maior parte do tempo e teve uma enfermeira e um psiquiatra acompanhando-o durante o tratamento. Pelo menos parecia que ele estava tentando, e seus 2 filhos, agora adolescentes, decidiram se reconciliar com ele.
Mas sua outra filha, Mary, recusou-se a vê-lo ou a falar com ele. Ela continuou morando com os avós e não perdoou o pai pelo que ele fez com a mãe. Então Ed decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Em abril de 2007, poucos meses depois de voltar para a comunidade, ele sequestrou Mary de uma charrete em que ela estava. Todos pensaram que talvez ele estivesse surtando novamente e fosse matar sua filha. Mas felizmente, ela foi encontrada alguns dias depois, segura. Ele só queria tentar forçar uma reconciliação, mas ela não aceitou. Pela acusação de sequestro, ele foi condenado a 6 meses de condicional e multado em $500. Os anos seguintes foram uma luta para ele, pois sua comunidade o evitava. Ele continuou a receber tratamento por meio de medicamentos e também da psiquiatria, mas em 14 de janeiro de 2011, Ed tirou a própria vida em seu celeiro. Ed foi ao celeiro alimentar o cavalo. 5 horas depois, ele foi encontrado. "Perdoe-me, por favor", estava escrito em um balde que estava com poeira. A comunidade que o evitou realizou uma cerimônia após sua morte para homenageá-lo, e ele foi enterrado no cemitério local ao lado de Kate. Esta foi uma forma de eles se reconciliarem com o que ele havia feito e de ajudar seus familiares em suas dificuldades. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, considerei esse caso bem triste. A gente viu que foi muito difícil para ele. Obviamente, ele tinha sérios problemas mentais, e foi ali, ele não teve o apoio necessário quando se iniciou, né? Talvez do início, se ele tivesse, né, feito o tratamento certinho, talvez isso não teria acontecido. Mas o que chama a atenção é que isso nunca tinha acontecido numa comunidade Amish. Então, é claro que isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque foi algo que aconteceu pela primeira vez. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.